Incredulidade embora, leva do nosso meio, em nome de Jesus, Senhor, toda tristeza, toda angústia, todo medo, toda dúvida, Senhor, toda falta de esperança, Pai. Senhor, fala com cada vida nesse lugar essa noite, em nome de Jesus. Fala através do Nando, fala com ele, fala através do teu servo, no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Tinha um recado aqui. O pessoal do sopão pediu que está precisando, sábado que vem tem sopão. Estão precisando de arroz, feijão, linguiça e carne moída. É isso mesmo, né? Por favor, deixar com o Henrique lá atrás, após o culto, ou falar que você vai trazer amanhã, vai trazer durante a semana para eles. Amém, queridos? Deus é bom. Bom ver os adolescentes voltando de acampamento, né? E é ruim quando você passou da fase. Você fala assim, caramba, nem essa geração, nem a outra. Eu já estou na duas depois. Fiz umas contas lá, falei, nem posso orar por eles, porque não é a próxima. Eu sou a depois. Que coisa. Mas Deus é bom. Abra a palavra de Deus lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Essa palavra o Senhor, durante a semana, ministrou ao meu coração. Mas precisamente ontem, de madrugada, lá por 1 da manhã, que o Senhor, Ele soltou tudo que precisava. Só tinha metade da palavra, eu estava ficando preocupado. Eu falei, Senhor, falta ainda o começo e falta o final. E aí ontem o Senhor, Ele falou comigo em casa. Eu dou graças a Deus por isso, porque a gente é um privilégio de ministrar a palavra de Deus, mas é uma responsabilidade de falar aquilo que o Senhor quer que nós falemos. E eu dou glória a Deus por isso. 2 Timóteo 2,15 diz assim, a palavra do Senhor para nós, se alguém puder desligar pode, Sandra, desliga esse ventilador, por favor, senão eu vou ficar lutando com a minha Bíblia aqui. Obrigado. 2 Timóteo 2,15 diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo várias lições de pai para com filho. Aqui Timóteo era um discípulo de Paulo. Timóteo andava com Paulo, e em algum momento da caminhada de Paulo fala para Timóteo, olha, vai fazer a obra. E aí Timóteo foi ainda novo, bem jovem. Acredito eu que na idade desses meninos, adolescentes aqui, foram fazer a obra. E aqui na segunda carta de Timóteo, Paulo já estava numa fase da vida dele, já que ele já estava para ser preso, já estava sabendo da sentença dele, e já estava no final da vida dele. Estava lá escrevendo os últimos relatos para a vida de Timóteo lá, e ensinando Timóteo como um filho escreve para um pai. E eu incentivo você que é pai, ler 1 e 2 Timóteo. E fazer essas orações que Paulo fazia aqui, fazer esses ensinamentos com o teu filho. Então aqui nesse momento Paulo escreve, olha, Timóteo, procura apresentar-te aprovado. É interessante que durante algum tempo na nossa vida, desde quando você tem 4, 5 anos, você vai crescendo, 10, 15, a gente vai passando por fases da nossa vida que a gente tem que ser aprovado todo instante, não é verdade? Quando você é criança, você não pode tomar banho sozinho, porque você não sabe tomar banho sozinho. Então o pai tem que ir lá, tirar a roupa da criança, dar banho na criança. Aí quando a criança vai ficando um pouquinho mais velha, a criança já vai querendo já sua independência total. Então a criança lá com 4, 5 anos já toma banho sozinha, já quer pelo menos tomar banho sozinho. É assim, pelo menos lá em casa. Então a Sofia já pega o sabonete, ela quer tomar banho sozinha, porque ela já se sente independente para tomar banho sozinho. Então ela vai, só que você tem que olhar depois como foi o banho, né? Então, dá um tapa de novo no cabelo, dá um tapa lá com creme, com shampoo, sabonete, essas coisas. Mas no início ela já quer tomar banho sozinha, porque já está ali, já se sentiu segura, já se sentiu aprovada para tomar o banho. Então vai. Aí quando você vai crescendo, você chega nos 10 anos, você já quer vislumbrar dormir na casa de um amiguinho, assim, 10, 12 anos. Não, já estou
já quer um celular, já quer ligar para quem você quiser, já quer mandar e-mails, SMS, enfim. 15 anos, 18 anos você quer tirar carta. Porque você quer tirar carta, você quer ter carro. E aí você quer ser aprovado na autoescola. Então você vai lá, você vai estudar aquelas leis de trânsito que você estuda e você esquece. É impressionante como a gente tem a capacidade de esquecer as leis de trânsito. Porque se você olhar uma placa um pouquinho mais diferente na rodovia, você já não sei direito o que é isso não. Mas para você passar no teste, você teve que estudar aquela placa lá e saber de cor. Senão, bomba. Então você tirou 18 anos, tirou a tua carta, fez a baliza certinha, você passou de primeira, você lindo, aprovou. Você pega a carta e vai. Aí com 20 anos, você vai fazer faculdade, 25, aí cada um tem sua vida, cada um tem sua história. E aí você chega na igreja, a gente acha que muitas vezes a gente se converte e quer que o Senhor, Ele comece a te usar, começa a usar você, começa as coisas acontecerem, mas a gente esquece que tudo na vida tem um processo. Que tudo na vida, desde que a gente era pequenininho, que não sabia tomar banho, até hoje, até esses adolescentes que passaram 7 dias lá, ouviram Deus ministrar, ouviram o que o Senhor tem para a vida deles, e aí tudo isso é um processo. Então Paulo aqui escreve assim para Timóteo, olha, procura apresentar diante de Deus aprovado. Aprovado significa muita coisa. Você vai fazer faculdade, se você não estudar, você não passa. Quem fez faculdade aqui, levanta a mão. Quem teve aula de cálculo, levanta a mão. Que é tremendo, cálculo 1 e cálculo 2. É de Deus o negócio. Derivada, é bênção, mas se não estudar, não passa. Eu sou prova disso, não passei na primeira. Tive que fazer de novo. Não passa, cálculo 1 e cálculo 2, né, Diego? Não vai. Não adianta olhar professores escrever na lousa lá as fórmulas. Se a gente não estudar, não vai. E aqui a vida cristã é assim. Às vezes a gente vem para a igreja, a gente escuta uma palavra de bênção aqui quarta-feira. Que palavra! Olha, não é? A Sandra falou aqui, ela falou até pouco. Eu falei para a Simone, assim, que estava do meu lado. Falei assim, olha, essa palavra é um tapa na cara para quem é crente velho, né? Porque o que ele falou está escrito na Bíblia há 2000 anos. E o cara busca Deus, e Deus revela. Que palavra abençoada, que comida, que semente preciosa, que algo do reino. Só que a gente vê uma palavra dessa de quarta, a gente busca o Senhor, e a gente às vezes quer sair na quinta, quer ver as coisas já acontecer, você já quer pregar igual o Arão aqui, você já quer orar igual o outro, você já quer fazer, você já quer tocar igual o melhor baterista de Santos, o melhor guitarrista, o melhor tecladista. Só que tudo isso precisa de um preparo. Tudo isso precisa ir lá estudar, precisa de um esforço sobrenatural. A gente precisa parar e fazer as coisas com um processo. Um pouquinho antes do texto, lá no versículo 3, Paulo escreve assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios da vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o chamou. Igualmente o atleta não é coroado, senão lutar segundo normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Aqui Paulo escreve aqui sobre três características. Paulo escreve aqui sobre o atleta, Paulo escreve aqui sobre o soldado e sobre o lavrador. Essas 3 características, 3 funções, o que unem eles? Uma das coisas que unem essas 3 pessoas, essas 3 características, é esforço. Para você ser soldado, você precisa se esforçar. Acordar cedo, a ir lá e fazer, andar lá, caminhar com eles, andar junto. Precisa de muito esforço físico. Para você ser um atleta de alto nível, um atleta assim, top, você precisa se esforçar muito. Tem gente aqui que sabe melhor do que eu aqui. Precisa ir lá, se esforçar, precisa parar de comer, precisa ir para a academia, precisa treinar, e ainda chegar lá às vezes na hora do jogo, na hora do esporte, perder, assumir a perda, fazer de novo, esforço. E o lavrador, preparar a terra, não é fácil não, vai lá preparar a terra no sol,
sol, prepara a terra, espera planta, coloca semente, espera chover, sabe, esforço, tudo isso é esforço. Reino de Deus é feito de esforço. Reino de Deus não é feito de, sabe, eu vou pagar aqui, eu vou conseguir. Não, é muito mais do que isso. A palavra de Deus lá diz em Lucas, eu não preciso abrir não, em Lucas 13 diz assim: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Interessante essa palavra, né? Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Por que Jesus não nos diz assim, olha, bate na porta estreita e entra? Jesus não falou assim, bate na porta e entra. Simples assim. Para nós, cristãos, seria muito melhor. Se Jesus falasse assim, olha, bate na porta e eu vou estar esperando você atrás da porta. Aí você entra. Assim mesmo, sem problema nenhum. Ou toca a campainha, ou manda SMS para mim que eu abro a porta. Ou dá uma ligadinha para mim que eu abro a porta. Não, o Senhor fala assim, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Precisa de esforço. Essa palavra aqui no hebraico, ela se chama assim, agonizomai. Agonizomai. Ela significa competir, lutar. Literalmente significa competir por um prêmio. Você vai competir para ganhar algo. Lutar, empenhar-se. Quando Jesus fala assim, esforçai-vos, significa tudo isso. Precisamos lutar, empenhar-se ao máximo para entrar pela porta estreita. Não é qualquer um que entra pela porta estreita. Não é qualquer um que faz a obra do Senhor, que vai e consegue alcançar o objetivo. Não é qualquer um que faz isso. Sabe, às vezes a gente, no começo de ano, a gente planeja muita coisa para o longo do ano. Essas semanas que se passaram, a gente veio aqui para a igreja e planejamos, os cursos, planejamos aquilo que nós queremos fazer esse ano na igreja, as pequenas famílias, quais os cursos que nós vamos fazer, como que vai ser feito, um calendário, ainda falta coisa para fazer, para decidir. Tudo isso é para que a gente consiga fazer que nem Paulo pediu para Timóteo aqui, procura apresentar-se aprovado diante de Deus. Procura se apresentar sabendo do que você está fazendo diante de Deus. Procura se apresentar aprovado diante da ceia do Senhor. Sabe, é um privilégio nosso poder participar desses seminários que nós tivemos aqui. Seminário 1, 2 e 3. Privilégio. Falei para o Renan aqui do meu lado do quarto, falei assim, você é um privilegiado, hein? Porque na tua idade eu não tive um seminário desse. E ele já tem um seminário desse. Ele, começo de carreira, ele já pode semear na casa de Deus, sabiamente, dizimar, colocar lá as primícias, colocar as ofertas. É privilégio isso. Porque se nós tivéssemos isso lá atrás, a nossa vida não seria melhor hoje? Fala a verdade. Tua vida não seria um pouco melhor se a gente tivesse esse conhecimento riquíssimo que nós tivemos aqui durante o final do ano passado e durante esses dias? Seria diferente. Privilégio de participar de uma igreja onde nós possamos aprender algo para o reino. Sabe, queridos, privilégio de poder participar durante as pequenas famílias, durante as semanas, e aprender coisa de reino, aprender Bíblia, aprender coisas que vão nos ajudar, vão nos fortalecer, para quando o Senhor nos chamar, o Senhor olhar para nós e falar, esse cara está aprovado. Esse cara está aprovado. Abra a palavra do Senhor lá em 1 Samuel. A palavra de Deus lá em 1 Samuel conta-nos uma história lá no capítulo 17 sobre Golias. Eu não vou entrar a fundo nessa história aqui, porque eu acredito que todos, pelo menos uma ou duas vezes, já ouviu sobre essa história. Mas algo me chamou a atenção nessa história aqui que eu queria compartilhar com vocês. Diz assim, lá a partir do versículo 1. Ajuntados os filisteus e as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, e Efes-damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram, e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus.
Estavam estes no monte ao lado da Além, os israelitas, e do outro monte, do outro lado da Quem, que estavam entre o vale. Então saiu do arraial um filisteu, um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze, de pernas e de um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse: para que sais, formando-vos uma linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servo de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Sabe, contexto aqui da história, o povo estava em guerra contra o povo filisteu, e estava lá uma batalha formada, um do lado do monte, outro do outro lado, e um vale no meio, e aí tudo pronto para começar a guerra. Aí um fato novo vem, Golias. Você estuda lá, o cara é gigante, 2, 3 metros de altura, forte pra caramba, o cara era um monstro. Se o cara fosse da UFC, meu amigo, Anderson Silva era ficha. Não tinha jeito não, o cara era forte, o cara era bom. E aí veio um fato novo, então o povo de Israel ficou sem saber o que fazer. Naquele momento o povo de Israel ficou com medo de um homem. Você imagina todos os soldados de Saul com medo de um homem. Era esse o enredo da história aqui. E ali no versículo 16, lê lá comigo. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. 40 dias o povo de Israel ficou ouvindo Golias afrontar o povo de Israel. 40 dias Golias ficou lá falando: tem um homem aí, se tem um homem aí, vem lutar comigo. Tem um homem aí, tenho 40 dias. Interessante que aqui não é relatado se nesses 40 dias o povo se voltou ao Senhor. O povo foi buscar o Senhor, o povo foi orar ao Senhor. Em nenhum momento fala isso. Fala que o povo ficou olhando o problema durante 40 dias. 40 dias o povo de Deus ficou olhando só o Golias. E com medo de Golias. Porque, para descrever tudo que Golias era aqui, o povo sabia de cor e salteado como era Golias. E aí, trazendo para a nossa vida hoje, muitas vezes a gente fica paralisado, olhando o nosso problema durante mais de 40 dias até, e a gente sabe detalhe do nosso problema, detalhe, desde onde começou, aonde cresceu, qual o tamanho dele, qual o peso, o que ele vai fazer, o que pode fazer, o que não pode. A gente arma estratégia para resolver o nosso problema e fica lá. Em nenhum momento a gente busca o Senhor, em nenhum momento a gente vai lá: Senhor, o que você tem para nós, o que você tem aqui, como que eu vou sair dessa? O medo nos paralisa. Aquilo que é novo nos paralisa, aquilo que a gente não está acostumado, aquilo que saiu da rotina nos paralisa. Vai para uma entrevista de emprego sem estar preparado. Uma pergunta, e agora? Você não sai. O medo paralisa, o que é novo paralisa. Vai falar com o alemão, cara, você não entende nada que ele fala, você vai ficar lá parado, ele vai ficar falando, você vai ficar parado, paralisa, porque você não entende o que esse cara fala. Tudo que é novo, tudo que não está no nosso dia a dia nos paralisa, o medo nos paralisa. Só que muitas vezes a gente esquece que Paulo, logo, muito depois, foi falar para Timóteo: no dia, procura apresentar-te aprovado. E depois dos versículos, Paulo escreve assim: como obreiro que maneja bem a palavra de Deus. Sabe, o que eu levo isso para a minha vida, que eu quero ministrar na sua vida hoje, é que quando o problema vem, é que quando o problema ele é escrito para nós, que está o seu problema? Está aqui, ó. Que a gente possa olhar o nosso problema e falar assim: mas eu sou um obreiro bem aprovado. Eu sou aprovado. Eu manejo bem a palavra de Deus.
Se ele está vindo comigo com isso, então, que a palavra de Deus diz isso, isso, aquilo, então nós vamos. Sabe, queridos, tudo isso que nós estamos passando no final de ano de igreja, seminários, os cursos que você já foi ministrado, curso de aliança para casais, curso para noivos, tudo isso tem um propósito. O JEP que nós aprendemos aqui, os rudimentos da palavra de Deus, o JEF, tudo aquilo, vai pensando que você já participou da igreja. O intimidade. Às vezes a gente participa de alguns cursos e a gente esquece, a gente deleta da nossa mente aquilo que foi aprendido, aquilo que foi ensinado. Porque no momento da angústia, no momento da guerra, no momento que o filisteu vem contra nós, é nessa hora que a gente vai colocar as nossas armas em guerra. Aquilo que... Acho que foi a Sandra que falou isso uma vez. Aquilo que você lê hoje vai determinar o que você vai ser daqui a 5 anos. E o Eric falou isso lá, né, no Bola. Falou assim, você quer conhecer alguém? Olha a biblioteca dele. E vê o que ele anda lendo. Você quer conhecer alguém na essência? Pede para entrar lá na videoteca dele. O que ele anda assistindo? Quais são os vídeos que ele vê? O que ele lê, o que ele aprende, o que ele estuda de Deus, o que ele aprende, o que ele está lendo, qual o texto que o Senhor tem ministrado para ele esses dias. Você quer conhecer alguém? Pergunte para ele o curso que ele já fez, o que ele pode ministrar. Nós precisamos ser obreiros aprovados, homens que saibam manusear a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz lá em Jeremias 23:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. A palavra de Deus, ela nos garante a vitória, nos garante que nós vamos além, só que o Senhor, Ele quer muito mais para nós, sabe, queridos? Essa noite eu busquei de Deus, e o que veio ao meu coração, o Senhor me fez lembrar de um monte de palavra, que eu um dia já tinha escrito, que eu já tinha ouvido. O Senhor me fez lembrar uma época em que nós do louvor, e eu muito também, nós buscávamos muita intimidade de Deus, muito. Nós buscávamos ouvir Deus falar, nós buscávamos ver Deus, nós não sei se porque éramos novos. Isso é até um pecado, né? Porque quando a gente é mais novo, a gente acha que tudo acontece mais novo. Quando você vai envelhecendo, você começa a ser um pouco mais crítico, então aí começa um pouco mais complicado. Mas Deus me fez lembrar lá atrás, quando a gente buscava o Senhor, ia aos montes, e o Senhor ministrou no meu coração que a intimidade com Deus não nos tira do problema. A intimidade com Deus nos faz vencer os problemas. A intimidade com Deus, o Senhor falou bem claro essa noite comigo, Nando, a tua intimidade com Deus não vai te tirar dos teus problemas. A intimidade que o povo poderia ter com Deus aqui em 1 Samuel 17, não ia tirar eles do problema de Golias. Não ia, eles iam ter que enfrentar Golias. E aí às vezes a gente fica pensando assim, mas tem que enfrentar isso. Tem que isso, mais isso agora. Então a intimidade com Deus nos dá força para vencer, mas não nos tira do problema. E é aí que muitas vezes o diabo ele vem na nossa mente e fala assim, você não tem, então se você está passando por isso, é porque você não tem intimidade com Deus. É porque você já está fora, você já não está cheirando mais a Deus, você não está mais sentindo Deus, você não está mais desejando Deus. Não, é ao contrário. Isso tudo nos traz força para nós vencermos aquilo que nós estamos enfrentando. Amém? Intimidade com Deus nos faz lembrar de versículos na hora da luta que nos faz vencer o inferno, nos faz vencer o maligno. A intimidade com Deus faz-nos olhar os nossos filhos e faz-nos desejar que eles sejam melhores que nós. A intimidade do nosso Deus faz nós lermos 1ª, 2ª Timóteo, todos os livros de Paulo, que para mim é fenomenal, e faz nós olharmos Paulo escrever e falar assim, eu quero ser que nesse cara aqui, eu quero deixar um legado, que legado eu estou deixando, que discipulado eu tenho feito, enfim. A gente nos faz olhar por nossos problemas, faz nos olhar por nossa situação financeira, pela situação da igreja, pelo teu ministério, faz olhar para os teus sonhos, e faz dizer assim, se eu sou um obreiro aprovado, se eu sou um obreiro diligente, se eu tenho esforço,
O Senhor é comigo. O Senhor é comigo. Amém, queridos? O Senhor é contigo. Se você tem sonhos, se o teu ministério parece que não vai, você está lá com o teu ministério meio que, sabe, parado. Você olha as coisas acontecer e você olha tudo acontecer em sua volta, mas parece que as coisas estão acontecendo, mas você está fora ali do alcance da graça de Deus. Mas quando nós somos diligentes com a palavra de Deus, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós lembramos os versículos que um dia foram muito eficazes na nossa vida. E a gente declara os versículos. Continua comigo lá nesse texto, um pouco mais para frente, lá no versículo 34. Lá no versículo 34, aí você vai ver depois a história, lê toda a história, você vai ver que Golias insultou Davi, Davi falou ali com Golias, e ali no 34, Davi está falando com o rei Saul. Davi chegou para o rei Saul e falou assim: eu quero lá lutar contra esse incircunciso, eu quero lutar contra esse gigante aí. Aí o rei Saul falou: não, você não pode ir lá, você é muito moço, tal, você é louco, você vai perder. E lá no 34, Davi diz assim para Saul: respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Quando veio um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, eu livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles. Portanto, afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e as do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Sabe o que isso significa para nós? Quando nós enfrentamos um problema, quando nós somos servos de Deus, sabendo manusear bem a palavra, aprovados diante de Deus, o Senhor vai nos fazer lembrar daquilo que foi experiências lá atrás. Experiências lá atrás com Deus, coisas que nós vencemos lá atrás. E o Senhor vai trazer a memória na nossa vida: mas eu passei por isso e venci. Eu passei por aquilo e venci. Eu vivi tal situação e consegui chegar lá. Eu cheguei lá porque o Senhor foi bom. E nós vamos lembrando. E a gente vai lembrando de versículos. Lá em Salmos diz lá que eu elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. E você vai lembrando de versículos e você vai vencendo a batalha. E nós vamos vencendo a batalha. Então, queridos, sabe, o que veio ao meu coração para nós hoje é: se eu não tenho experiências com Deus, busque experiências com Deus. Busque experiências com Deus. A experiência individual. Experiência é individual. Eu tenho as minhas experiências com Deus. Só que se eu olhar a experiência que o pastor Ricardo tem com Deus, eu não venço a minha guerra. Eu não venço. Porque a minha guerra necessita das minhas experiências com Deus. Se você não tem experiência com Deus, não adianta você colocar as suas expectativas na experiência do outro. Mas o outro passou, é muito bom, bacana, passou legal, foi bom, ele fez assim, fez assado. Você já quis emagrecer, né? Como que o outro emagreceu assim, fez isso, fez aquilo, fez isso, e conseguiu lá perder os quilos. Como que você passou na prova de cálculo? O outro fez isso. Mas se você não tiver suas experiências com Deus, você não passa na prova. Eu tive uma líder de cultinho, que eu lembro disso lá atrás, ela falou assim: olha, eu nem sei quantos anos eu tinha, ela falou assim: busquem experiências com Deus, porque essas experiências te darão forças, para quando vocês forem velhos, vocês vencerem o mal. E é isso mesmo. Queridos, busque experiência com Deus. Busque, que seja um ano novo. Em nome de Jesus, que seja um ano novo por completo. Não como o pastor Paulo Friso pregou aqui, um ano novo que você só tira o calendário lá de 2012 e coloca 2013 na sua geladeira. Mas que seja um ano novo. Que em nome de Jesus nós possamos ter um culto de Réveillon aqui em dezembro, passando todas as experiências que o povo teve com Deus esse ano. Experiências novas, experiências que você teve no seu íntimo com Deus. Sabe, queridos, que se você nunca ouviu Deus falar, que você busque isso do Senhor.
O Senhor é Pai, o Senhor é o teu Deus. A palavra de Deus diz, buscar-me e me achareis. Se você nunca teve uma visão, se você nunca orou, alguém se converteu, alguém curou, queridos, que nós possamos ter uma igreja cheia de dons do Senhor. Busque dons do Senhor, busque dons de interpretar línguas, busque dons de curar, busque dons de interpretar, busque dons da palavra, busque dons de tocar, de ministrar o Senhor, busque dons de receber as pessoas, busque dons de ser um grande evangelista, busque dons do Senhor, busque dons. O Senhor, Ele tem um grande ano para nós. Grande ano para nós. O Senhor, Ele tem um ano de multiplicação, como já foi falado, foi ministrado aqui. Só que se nós não fizermos a nossa parte, se nós não formos servos fiéis e diligentes, servos que nem Paulo falou para Timóteo, ó, seja lá irrepreensível, seja servo, seja um servo que passou a prova, aprovado. Não adianta a gente vir aqui e falar que a igreja vai se multiplicar, que o céu vai abrir, que o chão vai tremer, que vai cair fogo do céu, que nós possamos ser sinceros diante de Deus esse ano e buscar de Deus experiências, amém? O que fez Davi aqui vencer Golias foi, ele não ficou 40 dias ouvindo o que Golias está falando. Ele conhecia muito bem Deus, ele estava trabalhando lá. Ele estava sendo pastor de ovelhas. Ele foi lá, viu a situação, falou, que é isso? Que é o louco aí que se vai contra o Deus do exército? Não, o meu Deus fez isso, o meu Deus fez aquilo. E se você continuar lá lendo o texto, lá no final, lá o Davi, lá no versículo 49, lá Davi vence Golias. Venceu Golias de uma forma extraordinária. Venceu Golias de uma forma que ninguém esperava. É isso que Deus tem para nós. O Senhor tem para nós uma vitória, o Senhor tem para mim, para você, para os teus filhos, para os teus que estão na sua casa, para aqueles que estão longe, uma vitória inesperada, algo que ninguém vai acreditar que aconteceu. Disso saiu a vitória, mas é porque Deus faz isso. Deus é um Deus que nos surpreende, Deus é um Deus que faz coisas que nós não estamos muito acostumados, a gente é um pouco metódicos em alguma coisa, temos que fazer isso para conseguir aquilo, temos que fazer tal coisa para conseguir aquilo outro, mas quando nós buscamos o Senhor, a vitória é Ele que determina, é Ele que faz da maneira dEle, basta-nos que nós cremos e confiamos no Senhor, amém, queridos? Basta que nós tenhamos a nossa fé em Deus, a nossa fé nós temos que colocar exclusivamente em Deus, amém, queridos? Abra a palavra do Senhor, lá em 2 Coríntios 4, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim, pois a leve e momentânea tribulação produz para nós peso eterno de glória, acima de toda comparação. Queridos, o que nós temos vencido, o que nós temos visto com a palavra de Deus, estudado com a palavra de Deus, é que não existe vitória sem luta. 2 Coríntios 4, 17. Que não existe vitória sem luta. Não existe acordar de manhã, colocar o feijão no travesseiro, né? E acordar com uma mala cheia de dólar. Cara, seria bom, né? Se tivesse aqui um feijão grifado, eu ia procurar. Vai que... Não existe vitória sem luta. Não existe o atleta, como Paulo escreveu, conseguir a coroa sem ele se dedicar, sem ele se esforçar. Não existe intimidade com Deus sem esforço. Davi estava preparado, Davi tinha experiências com Deus. Davi, ele tinha experiências íntimas, pessoais dele com Deus. Interessante que quando Davi fala assim que ele matou o leão, não tinha ninguém perto de Davi. Tinha alguém perto de Davi? Davi fala que estava o pai dele lá. Davi fala que estava o irmão dele lá. Davi fala que estava o pastor, o profeta, o sacerdote. Estava alguém com Davi? Não estava, não. Ele estava com as ovelhas sozinho. As nossas experiências, as nossas maiores experiências com Deus é com você na intimidade. É você na intimidade.
Sabe, é de madrugada como as coisas acontecem. Porque quando a gente levanta de noite, de madrugada, há um esforço nosso. E que esforço! E que esforço! Levantar de madrugada para orar, para buscar o Senhor, ser fiel na leitura da palavra. Eu estou lendo esse ano, em nome de Jesus eu vou conseguir ler a palavra um ano. Estou lendo, estou lá na luta. Um dia falha, outro dia falha, aí terceiro dia já come os outros que falhou, aí vai. É um processo, e vai. Tem que ir. Esse ano, 2013, tem que ir. Em nome de Jesus, a gente tem que romper barreiras. Nós temos que romper em orações. Nós temos que buscar diante de Deus aquilo que nos faz fortalecer, aquilo que nos vai trazer à memória no dia da nossa luta, para nós vencermos o mal. Amém, querido? O Senhor, Ele tem para nós grandes coisas. O Senhor, Ele tem para nós algo que é para você individual. Algo que é para o teu ministério, algo que é para os teus sonhos, algo que é para a tua família. Só que isso quem busca, isso quem vai lá ser aprovado, isso quem vai buscar de Deus é você, sou eu, é nosso individual. Amém? Homens como Abraão, Moisés, Jacó, Elias, enfim, tantos esses homens tiveram tantos problemas durante a vida deles, mas eles venceram. Se eles venceram, nós vamos vencer também. Amém? Lá Paulo, no final aqui de 2 Timóteo 4, se eu não me engano, deixa eu ver se eu anotei aqui. Abra lá a palavra de Deus, estamos acabando já. 2 Timóteo 4, versículo 7, Paulo, final da vida dele já no final da vida de Paulo escreve assim para Timóteo, ó: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Engraçado é que combati o bom combate, às vezes a gente acha que combate é na nossa carne, né? É combater contra os líderes, contra a família. Combati o bom combate. Qual é o bom combate? O bom combate de Cristo. Aquele que se dá, aquele que se doa, aquele que serve, aquele que faz, aquele que ama primeiro, aquele que perdoa, aquele que jejua, aquele que ora, aquele que vai à luta, aquele que é homem, o homem de casa, é o sacerdote da casa, aquele que luta pela sua mulher, luta pelos seus filhos, luta, combate o bom combate. Não deixa o diabo se apossar dos teus filhos, não deixa o diabo se apossar da sua mulher, não deixa o diabo entrar, sabe, pela televisão na sua casa. Combate o bom combate de Cristo. Sabe, quando liga a televisão lá no São Jorge, meu irmão, desliga a televisão. Quando liga a televisão no BBB, desliga o BBB. Quando liga a televisão, você não tem nada para ver, significa que você precisa orar. Eu estava de férias esses dias, é impressionante que eu não tenho nada na televisão de tarde. É impressionante. Meu, é a hora que você tem para orar, então. Desliga a sua televisão e vamos orar. Combate o bom combate. Combate o bom combate de Cristo. E Paulo continua, completa a carreira. Carreira, a gente pensa em carreira e muitas vezes como algo de empresa, enfim, é também um pouco, mas a carreira de Cristo é aquilo que Ele tem colocado na tua mão, o teu ministério, os teus sonhos, aquilo que o Senhor tem depositado como confiança na tua mão, sendo hoje ficar na porta, sendo hoje ministrar o louvor, seja hoje ministrar a palavra para o irmão que está no seu lado, lá no seu emprego, seja hoje sendo cristão com o padrão de Cristo, sei lá, completa a carreira. Em nome de Jesus, que nós possamos completar a carreira esse ano, amém? Que a gente possa, em nome de Jesus, olhar 2013 e falar assim, eu tenho uma carreira em 2013, e em 2013 eu vou acabar a carreira, e em 2014 eu tenho outra carreira, e assim vai, uma após outra, eu vou completar a carreira. E por final, e guardei a fé. Interessante que não importa se eu combati o bom combate, é muito bom. E não importa se eu completar a carreira, mas se eu não guardar a fé, de nada disso vale. Guarde a sua fé, que nós possamos guardar a nossa fé em Cristo. Sabe, a fé é algo que o diabo muitas vezes tem tentado tirar de nós. O diabo ele tem colocado sementinhas nos nossos corações, dia após dia, para nós tirarmos nossos olhos do foco e nós perdermos a nossa fé. O diabo tem tentado que a nossa fé ela seja esmagada. A nossa fé está sendo esmagada.
Quando a gente vê um doente, quando a gente vê uma situação financeira, uma situação de que não muda, a gente olha aquela situação e muitas vezes a gente olha aquilo e fala assim, eu não tenho fé para isso não. Minha fé não contempla isso. Muitas vezes a gente olha alguns problemas e fala assim, minha fé não chega a isso não. Minha fé ela não vai mais do que isso. O diabo muitas vezes, dia após dia, sendo você mais novo, sendo você o mais velho, dia após dia o diabo vai te colocando sementes nos nossos corações, nas nossas mentes, tirando a nossa fé. E aos poucos o diabo vai tirando lá o teu momento com Deus, o teu momento de leitura da palavra, a tua intimidade com Deus, é aquilo que 5 anos atrás, 10 anos, 1 ano, era muito bom para você, hoje não é tão bom assim. Percebe como o diabo é sujo? Aquilo que para você era muito bom buscar a Deus, estudar, fazer lá os teus devocionais, e durante algum tempo isso já não foi mais tão bom, aí você fala assim, isso não é tão assim, o nosso padrão muda, o nosso padrão de santidade vai mudando, as pessoas falam assim, não, isso já não é mais para esses tempos, esse padrão de santidade já não é mais para hoje, isso foi para lá atrás, hoje os jovens são diferentes, hoje a mocidade é outra, hoje o mundo é outra, meu irmão, em nome de Jesus, nosso padrão não muda. O padrão de Cristo não muda. O nosso padrão de santidade, ele não muda. Ele não é mutável. Ano após ano, eu vou mudar então de padrão. Não muda. Aí aos poucos a televisão, os carros novos, os grandes empreendimentos, os empregos novos, as pessoas que nos relacionam, nós nos relacionamos durante os dias, durante as semanas, isso vai nos contaminando e o nosso padrão vai mudando. Isso é interessante isso, né? Quantos nós já mudamos de padrões durante nossa carreira, durante nossos anos, mudamos de padrão. Antigamente vir na igreja de domingo era lei, hoje já não é tão lei. Participar de pequena família era ótimo, mas hoje já não é tão ótimo. Padrões durante os anos, o diabo ele tem tentado nos fazermos olhar com outros olhos e falar assim, isso não é tão assim não. Que, casar virgem? Não, como você vai casar virgem? Você precisa conhecer a pessoa, você precisa fazer test drive. Você vai fazer. Que isso, casar não, imagina. Filho, você pode ter a rodo por aí, paga pensão, não tem problema não, é normal. Sabe, algumas coisas nos nossos tempos, elas vão se tornando normais. E se a gente não for que nem Paulo fala aqui para Timóteo, procura apresentar-se aprovado como obreiro que não tem vergonha, que maneja bem a palavra da verdade. Se nós não formos essa pessoa aqui, alguns padrões vão entrando em nossa vida sem nós perceber. Não é verdade? Às vezes é um corte de cabelo, às vezes é uma roupa que alguém usa lá, que está na moda. Às vezes é um brinco no nariz, sei lá, não vou ficar falando. No umbigo, sei lá, aí vai. Às vezes, eu não sei, é o jeito de falar. Hoje em dia a gíria está aí, né? Hoje não tem mais palavrão, hoje tem meio palavrão, e vai. E a gente vai tomando isso como forma, como algo padrão dos nossos tempos. E quanto isso vai passando para gerações e gerações, e qual que é o nosso impacto, qual que é o nosso dever de falar, de ensinar, de orar, de buscar diante de Deus, que os padrões não mudaram, que padrão de Paulo, o padrão de Timóteo, o padrão de Davi, o padrão da palavra de Deus não se alterou. Amém, queridos? A palavra de Deus para nós hoje você quer ser um obreiro aprovado diante de Deus? Nós temos ouvido falar de vocação e chamado, né? Paramos um pouco de ouvir, né? Mas ouvimos bastante nos últimos anos. E uma das ministrações do pastor Paulo Oliveira, que falou muito no meu coração sobre chamado e vocação, é que durante o nosso chamado, todos nós aqui sabemos que nós temos um chamado diante de Deus.
E durante a nossa carreira, o nosso chamado, o Senhor vai nos preparando, né? Vai nos preparando. Se você tem um chamado para ministrar para as crianças, Deus vai te preparando. Se você tem um chamado para tocar no louvor, o Senhor vai te preparando. Você vai estudar, você vai fazer aula de música, você vai... Enfim, você tem um chamado para ser pastor, você vai estudar a palavra. Enfim, você tem um chamado, você vai estudando, se preparando. Para no dia que o Senhor te vocacionar, no dia que o Senhor te chamar, te vocacionar para aquilo, você está pronto. Então, o cara está pronto. O cara está pronto, está jeitinho lá, prontinho. Aí o Senhor te chama, te vocaciona e a gente começa a exercer aquilo que o Senhor tem chamado para nós. É que durante alguns tempos a gente acaba que se acostumando com algumas coisas e a gente acaba que deixando o nosso chamado de lado. Deixando aquilo que o Senhor tem esperado de nós. Então, que essa noite, em nome de Jesus, que eu orei em casa e eu peço para o Senhor, que essa noite hoje, Senhor, Ele possa limpar o seu coração e possa trazer à memória aquilo que o Senhor Ele tem preparado, chamado você, me chamado, te preparado para ser um obreiro aqui, ó, bem aprovado diante de Deus. Que o Senhor Ele tem algo para você, que nós possamos estar, no dia que o Senhor nos chamar para fazer, nós possamos estar preparados. Como Davi esteve preparado quando ele foi para a guerra e viu Golias. E ele falou assim, não, eu estou preparado para vencer esse Golias aí. Ó. Eu sei quem é o meu Deus, eu confio em Deus, eu estou preparado, eu sei que eu vou vencer, porque a minha fé é inabalável, a minha fé é em Cristo. Então que quando o Senhor nos chamar, nós sejamos preparados. Amém, queridos? Quando o Senhor te chamar, você pode falar assim, não, eu estou ali, ó. Preparado para vencer a guerra. Você vai olhar Golias e vai falar assim, Golias é fichinha perto do meu Deus. Amém, queridos? Fique de pé, vamos orar. Se alguém puder vir ministrar. Feche seus olhos. O Senhor, Ele preparou esse dia aqui, um dia de ceia, um dia especial para nós. Lembrarmos da morte de Cristo, lembrarmos da ressurreição de Cristo. Um dia especial para nós. O Senhor preparou aqui para falar aos nossos corações algo. Feche seus olhos, queridos. O Senhor está nesse lugar. O Senhor está nesse lugar. O Senhor Ele quer ouvir aquilo que passa no teu coração. Sabe, queridos, eu não vou chamar você aqui na frente, não. Que nesses próximos minutos você possa falar assim para o Santo Espírito de Deus. Santo Espírito de Deus, limpa o meu coração aqui e traz à tona aquilo que um dia fez sentido para mim. Traz à tona aquilo que um dia fez sentido, aquilo que um dia eu busquei, mas durante alguns tempos, alguns anos, eu fui deixando para trás. E hoje eu não sou aprovado, sabe? Ainda com olhos fechados, você sabe se você é aprovado ou não. Você sabe se você tiver uma prova hoje para fazer, se você passa na prova ou você não passa. A palavra de Deus diz lá em Salmo 120, na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. A palavra de Deus diz lá em Salmos 91, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. A palavra de Deus diz... Lá pois em Jesus, em Deus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e há na terra, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. O Senhor, Ele sabe de tudo. O Senhor é o início e o fim. O Senhor é o começo. O Senhor é o princípio. O Senhor é um Deus que Ele nos conhece desde o nosso levantar. A palavra de Deus diz lá em Salmo 139 que a palavra não chegou em minha língua e Ele já conhece. O Senhor, Ele conhece todas as coisas. Queridos, o teu nível de intimidade, Ele vai te ajudar a passar por esse momento que você tem passado. O teu nível de intimidade com Deus, Ele vai te ajudar a passar pelas tuas lutas. Peça ao Senhor que Ele te dê esse ano, por esses dias, experiências novas com Deus. Uma intimidade nova com o Senhor. E isso se torne como experiência para você. Oh Jesus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Senhor, Tu estás nesse lugar.
Muito obrigado, Jesus, porque a Tua palavra, Senhor, é uma palavra que não volta vazia. A Tua palavra é uma palavra, Jesus, que ela atinge, Senhor, ao coração certo, Senhor. Ela semeia a boa semente, Senhor, para ela dar os bons frutos, Senhor. Pai, muito obrigado, Jesus, porque nós sabemos, Jesus, que existe nesse lugar um Deus que conhece todas as coisas. Um Deus que conhece, Senhor Jesus, o nosso ano. Um Deus que conhece aquilo que aconteceu lá atrás. Um Deus que conhece a nossa vida, que conhece as nossas dificuldades. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, leva sobre ti essa noite as nossas dificuldades, nossos pecados. Leva sobre ti, Senhor, aquilo que nos tem impedido de sermos um obreiro aprovado, um cristão aprovado diante de ti, Senhor. Um cristão que é exemplo. Leva de nós, Senhor, aquilo que nos faz sermos iguais às pessoas, Senhor, que não tem a ti, Senhor. Leva de nós, Senhor, aquilo que nos faz, Senhor Jesus, a não ter a intimidade contigo como nós deveríamos ter. Leva de nós, Senhor, aquilo que nos impede de chegarmos em Tua presença. Leva de nós essa noite, em nome de Jesus, aquilo, Senhor, que nos impede de te buscar, de vir à Tua casa, aquilo que nos impede de orar sobre as nossas famílias, orar sobre nossas mulheres, sobre nossos filhos, aquilo que nos impede, Senhor, de ser como homens, um sacerdote da casa, aquilo que nos impede de levantar a nossa voz de madrugada e declarar vitória. Leva de nós, leva, Jesus, leva embora, Jesus, aquilo que impede o Teu povo, Jesus, a se colocar como Jesus, como servo bom. Leva, Jesus, embora, Senhor, que haja liberação nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, que haja liberação, que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, quando Tu nos chamardes, quando nós tivermos uma batalha como Davi teve, nós possamos ser o primeiro, Jesus, a falar: eu posso vencer essa guerra. Senhor, quando nossa família, quando nossos filhos, quando nós estivermos passando dificuldade, nós possamos ser o primeiro, Jesus, a ir em contra a Golias. E dizia para Golias: quem és tu, incircunciso, para vir contra o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores? Nós possamos ser o primeiro a ter boa palavra, Jesus, a saber manusear a Tua palavra, Jesus. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser exemplos, desde o mais novo, desde o adolescente, Senhor, desde as crianças, dos jovens, Senhor, dos velhos, todos, que alcance a todos, Jesus. Senhor, que alcance ao mais novo, ao mais velho, que alcance, Senhor, que nós possamos levantar, mesmo jovens, Senhor, e olhar para a situação de nossos pais e declarar vitória, oh Jesus. Queira manache, haranana manashira, nana manashea, rina manache, hana manashea, nana manashea, chi hana manashea, nana manashea, tira nana manashea. Senhor, ministra meu coração, reira, manachias, rina, manachias, e situações difíceis, ora, manachea, que os pais enfrentam hoje, rana, manachea, a geração que vem lá de trás, é a geração que vai declarar vitória, é a geração que vai falar: quem é o incircunciso que vem contra os meus pais? Shira, nana, manachea, quem é o incircunciso que vem contra os meus pais, os meus avós, os líderes da igreja? Essa geração vai declarar vitória. Essa geração vai fazer a diferença. Vai olhar para o diabo, vai olhar para o inferno e não vai temer o inferno, não vai temer a palavra de derrota. Essa geração, ela vai ouvir a palavra e vai usar a palavra como espada mesmo. Senhor, faz isso no meio dos nossos jovens. Senhor, faz isso no meio das crianças, Senhor, dos mais jovens lá no cultinho. Faz isso, Senhor, que as crianças elas possam ser batizadas pelo Espírito,
batiza, hermanas cheias, dá um novo tempo para as crianças. Senhor, dá um novo tempo para as líderes de cultinho, dá um novo tempo, um tempo onde nós vamos ver as crianças sendo batizadas pelo Espírito, nós vamos ver crianças falando em línguas, crianças profetizando, nós vamos ver os jovens ministrando, nós vamos ver enfermos sendo curados, nós vamos ver, hermana cheia, nós vamos ver grandes coisas, porque nós estamos, porque nós estamos investindo nas crianças, na juventude. Nós sabemos de onde nós viemos, Pai, nós sabemos de onde nós viemos, nós sabemos, Senhor, que sem Ti nós não somos nada, nós sabemos de onde nós viemos. Somos homens e mulheres que precisam, que necessitam da Tua misericórdia, que necessitam da Tua diligência, que necessitam, Senhor, ser obreiro aprovado, que necessitam manusear bem a palavra, que necessitam estudar a palavra. Mas nós sabemos de tudo isso, Senhor. Mas nós sabemos também que existe um Deus sobre nós, que existe um Deus que morreu naquela cruz, que existe um Deus que a morte da cruz não foi à toa, a morte da cruz não foi em vão. Existe um Deus que é poderoso, que é soberano, que é grande, que é Deus dos deuses, que é Senhor dos senhores, que é o Deus que não conhece derrota, que é o Deus que diz: quem se tentará contra o braço forte do Senhor, que é o Deus que diz que está sentado sobre toda a terra. É esse Deus que declarou: haja luz, e houve luz, haja separação da terra dos oceanos. Esse Deus que disse, as coisas aconteceram pela palavra. Esse Deus é sobre nós. Muito obrigado, Senhor. Deus, nós te agradecemos. Nada que nós façamos, nada que nós falamos, nada que nós ofertamos pode pagar, Senhor Jesus, a Tua presença no nosso meio. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, aplaudimos o Teu nome, porque é em Ti que nós confiamos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Recebe, Senhor, toda a nossa adoração. Recebe no Teu altar. Recebe, Jesus. Glória a Deus. Se você foi abençoado, dê um glória a Deus bem forte. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Palavra de Deus para a tua vida. Amém, querido? Você pode sentar, por favor. Eu peço que os irmãos da diaconia estejam comigo aqui, rapidamente. Glória a Deus. Nós vamos ter nosso momento de ceia, onde nós cumprimos uma ordenança do Senhor Jesus, de lembrarmos a sua morte, o seu sacrifício por nós. Amém, queridos? Que revela o seu grande amor, a sua grande misericórdia pelas nossas vidas. E você que já tem entendido o que é andar com Cristo, que já optou a andar nos caminhos do Senhor, você que é batizado já, você está convidado a participar desse momento de ceia conosco. Amém, querido? Então, feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, nós te damos graças pelo teu amor imenso, pela tua misericórdia. Mais uma vez te agradecemos pela tua palavra abençoadora. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito essa noite nas nossas vidas. E te agradecemos porque Jesus Cristo morreu por nós, porque o teu Filho foi sacrificado por nós. Ele deu a sua vida para que fôssemos resgatados do pecado, da morte, Senhor. Somos agradecidos a Ti, Senhor, por isso. Somos agradecidos pelo Teu imenso amor. Que esse amor esteja tocando cada coração nesse lugar esta noite. Senhor, que este momento de ceia esteja trazendo saúde e cura na vida dos Teus filhos. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, querido? Eu peço que você, que vai participar da ceia, saia do seu lugar, venha pelo meio.
Venha pelos corredores do meio e volte pelos corredores laterais. E uma dica, você vai levantando conforme a fila vai diminuindo. Pegue rapidamente o cálice, o pão e o cálice e volte para o seu lugar para podermos comer o pão e tomarmos o cálice todos juntos. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há do que render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Amém? Os irmãos podem comer o pão. Glória a Deus. Te louvamos, Senhor, pelo teu amor imenso, misericórdia. Te louvamos, Jesus, porque o Senhor foi partido por nós. Te agradecemos, Pai querido, porque tu enviaste o teu Filho para morrer por nós, Senhor. Obrigado, porque o Senhor nos dá salvação, porque o Senhor nos resgata, o Senhor nos liberta, o Senhor nos dá uma nova vida, um novo coração. Louvado seja o teu nome por isso. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vira para o seu irmão, diga para ele: somos um em Cristo Jesus. Somos um em Cristo Jesus. Aleluia. O sangue de Cristo nos faz um em Cristo. Glória a Deus. Amém. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Amém, querido? Você pode tomar o cálice. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nosso Deus. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, por ti eu grito: eu sou livre, eu sou livre. De novo. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, por ti eu grito: eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, livre pra correr, livres pra dançar, livre pra dançar, livres pra viver por ti, livres pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, livres pra correr, livre pra correr, livres pra dançar, livre pra dançar, livres pra viver por ti, livres pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Sou livre. De novo, os cegos verão por ti, os mudos cantarão,
mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, por ti eu grito, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, livres pra correr, livres pra correr, livres pra dançar, livres pra dançar, livres pra viver por ti, livres pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, livres pra correr, livres pra correr, livres pra dançar, livres pra viver por ti, livres pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre, eu sou livre. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pastor. Glória a Deus. Alô. Amado, senta só um pouquinho. Queria que o Igor ficasse aqui. Vem cá, Wilson. Vem cá, querido. Cadê o Igor? Fica aqui, Igor. Amém. Se aguenta só mais um pouco.